Boa noite a todo mundo. Eu me chamo Beatriz Moraes e hoje a gente vai ter uma conversa um pouco diferente sobre ciência. Então, eu queria saber já que vocês estão. Eu sempre gosto de interagir com o nosso público. Eu estou olhando aqui o nosso chat lá no YouTube, então já deixo claro que eu vou estar lendo todas as mensagens de vocês, tá bom? A gente vai falar sobre ciência da futuro. E aí eu já queria saber a resposta de vocês. Quem tiver aí no nosso chat, responde. Para você, ciência da futuro? Hoje eu perguntei para o nosso público. Para quem não me conhece, eu sou a Beatriz Moraes. Eu sou fundadora da Bioeducação Digital. Nós somos uma empresa de divulgação científica. A gente trabalha, somos uma equipe de 25 pessoas trabalhando com ciência, divulgando ciência e também formando novos divulgadores científicos a fim de transformar a vida das pessoas, assim, de transformar a ciência e o planeta, né? Querendo ou não. Então, eu perguntei exatamente isso para os nossos seguidores. Ciência dá futuro? E a grande maioria disse que sim. Então, depois disso, a gente foi e perguntou, mas por que ciência dá futuro? E essa foi algumas das respostas que eles enviaram para a gente. E vou ler só algumas aqui, porque elas vão também nortear um pouco da nossa conversa. Uma das pessoas falou, porque ciência é futuro. Outra pessoa falou, se pensar bem, a espécie humana só se adaptou ao ambiente por causa da ciência. Outra pessoa falou aqui, com certeza será a profissão do futuro, mas cada dia mais e mais estamos destruindo o nosso planeta. Pois cada dia mais e mais. A Giovana, vou até entregar ela, falou, eu pago minhas contas com ciência. Então, você já vê que tem muita gente falando de ciência, tem muita gente preocupada com a ciência, tem muita gente, de fato, esperando que a ciência seja a resposta para um futuro melhor, esperando que a ciência, de fato, seja algo transformador na vida das pessoas. E eu não posso, né, discordar, de fato, a gente espera muito da ciência. Mas eu já preciso, assim, eu não vou nem querer gerar com você um gatilho de curiosidade, de será que a ciência dá futuro ou não. Não, nada disso. Eu vou ser bem sincera contigo. E eu já vou te dizer que ciência definitivamente não dá futuro. Ciência não dá futuro. E aí você talvez já está pensando assim, meu Deus, essa menina deve ser completamente louca. Como é que ela vem num evento aqui com tantos cientistas? Como é que ela é bióloga? Como é que ela está trabalhando com ciência, falando de divulgação científica? E ela acredita que ciência não dá futuro. Vamos ter calma, que eu prometo que eu vou explicar. Até a dona Londra aqui perguntando, falou, né? Quero só ver. Mas eu vou explicar. Então, vamos lá. Pensa em qualquer coisa na vida, você pensa também em ciência. Eu coloquei aqui algumas coisas que faz a gente encontrar ciência, né? Alguns locais onde a gente pode encontrar a ciência. Então, eu coloquei aqui a biologia, que é a minha área de atuação, coloquei física, meio ambiente, permacultura, que casa muito com a palestra anterior, saúde, matemática, engenharias, alimentos, psicologia, política, educação, indústria têxtil, etno, turismo, informática, literatura, combustível, enfim. A ciência, ela parece estar em exatamente tudo, né? Você já parou para pensar isso? E aí eu quero também vou fazer duas perguntas, dois desafios para você. Primeiro, bota aqui no chat uma área que para você existe ciência. Você pensa em qualquer área e você faz, caramba, essa área tem ciência envolvida. Vou deixar até um tempinho para você ir respondendo aqui. Qual a área que você acredita que tem sim ciência, apesar de não ser tão falada? Eu gosto sempre de trazer diversas áreas onde a gente conversa sobre ciência, mesmo que eu esteja dizendo que ciência não dá futuro. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas costumam pensar que, não, mas isso não é ciência, isso é política. Bebê, mas política é totalmente envolvida com ciência. Tanto que existem ciências políticas. Às vezes a gente para pensar sobre ciência e a gente pensa, talvez, em ciência só para a parte de informática e tecnologias e produzir novos drones e novos robôs, enfim.
Às vezes a gente pensa em ciência, a gente pensa em vírus, em bactérias, em meio ambiente, em como é que a gente vai conservar uma espécie, como é que a gente vai conservar o meio ambiente, como é que a gente vai falar sobre socioagrobiodiversidade. Mas a gente esquece que, por exemplo, o português sim tem ciência. Que, por exemplo, o marketing sim tem ciência, como vocês estão colocando aqui no chat. Às vezes, você vender uma bolsa tem toda uma ciência por trás. Ciência é questionamento. Ciência é você conseguir olhar além do que existe fisicamente para você. Se você pega um celular, nesse celular tem uma quantidade infinita de ciência, infinita. Você vai ver o celular, mas você vai ver a tecnologia que criou aquele vidro resistente a quedas. Você vai pensar também na tecnologia que conseguiu produzir todas as peças daquele equipamento. Você também vai poder pensar em quais as condições de trabalho das pessoas que montaram aquilo dali. Quais as condições ambientais que aquela pessoa está envolvida, quais as condições econômicas, as condições sociais, as condições de saúde pública. E tudo isso é ciência. Tudo isso é ciência. Mas eu ainda preciso te dizer que ciência não dá futuro. E eu não estou nem sendo negativa, estou sendo realista. E aí agora eu quero fazer o segundo desafio para você. Pense em algo que não envolva ciência. É o desafio que eu vou te dar agora. Pense em algo que não envolva ciência, assim, de jeito nenhum, que você faz, Bea, isso não tem ciência, não tem ciência nenhuma, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu estou jurando de pé junto que não tem ciência nessa área que eu vou dizer para você. E aí eu quero que você diga aqui no nosso chat, tá? Eu estou lendo algumas das respostas. Elisa disse que é difícil pensar uma área que não tem ciência. Até o nada envolve ciência, Rodrigo. Muito bom. José Adaberão falou, cuscuz com ovo não envolve ciência. Menino, cuscuz com ovo é um dos locais que mais tem ciência. Você precisa saber onde é que está o ponto certo do ovo, tanto ele cru quanto ele cozido. Você precisa entender a biologia do animal. Você precisa ter uma melhor produção, uma produção muito mais humana, uma produção muito mais sustentável, uma produção muito mais cuidadosa, e tudo isso é ciência. A ração que a galinha come para pôr aquele ovo é ciência. A empresa que planta o milho para poder fazer aquele cuscuz é ciência. Então, olhe. E aí? Uma coisa que não envolve ciência. E fale miseravelmente, não é? Tudo envolve ciência. Tudo envolve ciência. Então, não tem como a gente pensar em algo que não envolva ciência. Mas a gente aqui está falando de futuro. E eu sempre digo que a gente precisa realmente repensar o futuro. Qual a ideia que vocês têm hoje sobre o futuro? Há uns anos atrás, eu acreditava que o futuro era um mundo cheio de tecnologia, era um mundo onde a gente conseguiria chegar na Lua, onde a gente conseguiria explorar a Lua, explorar novos ambientes, a gente conseguiria trabalhar com animais microscópicos. Eu acreditava muito que o futuro era isso, né? Até que eu percebi que, na verdade, isso era o presente. Isso já acontecia. Tudo isso já acontecia, isso já era muito real. Quando eu fiz amizade com um biólogo da NASA, eu percebi o quanto que a nossa ideia, talvez, de futuro já é real. E aí eu fiquei naquela, tá, mas o que é o futuro? O que é o futuro? O que é o futuro? E eu adoro filmes futuristas e filmes que falam sobre o futuro, e existe sempre o futuro apocalíptico, sempre existe o futuro muito melhor, e existem várias realidades e realidades e realidades do futuro. E eu adorei o que o Léo Castanha aqui falou, carros voadores, porque, Léo, o próximo slide resume o que é futuro. Vamos descobrir o que é futuro. Eu trouxe aqui agora um pensador, assim, eu admiro muito, e que eu acredito que falou tudo sobre o futuro. Pedro Cuscuz, Pedro. Pedro, meu amigo. Um dia a gente conversando e ele falou: a gente ainda não chegou no futuro, porque no futuro teríamos carros voadores e o carro ainda está no chão.
E para mim isso é muito real, né? A gente foi muito criado assistindo filmes futuristas onde os carros voam, enfim, muita tecnologia, muita tecnologia, muita tecnologia, muita tecnologia artificial, muitos celulares inovadores, muitos computadores inovadores, muita coisa que era artificial, artificial, artificial. É sempre, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala sobre drones melhorando a agricultura, melhorando a produção alimentícia. A gente fala sobre muita coisa que é artificial, mas você já experimentou um pouquinho olhar para trás? Será que o futuro realmente é artificial? Será que para o futuro existir precisa de carros voadores? Será, Pedro? Será que você estava certo? E aí uma coisa que eu percebi é que ciência, ela não é o futuro. A ciência são pessoas. A ciência é trabalho, a ciência são sonhos, a ciência são soluções. Quando eu entrei na universidade, achando que eu ia aprender a construir várias coisas inovadoras e loucas, eu percebi que existia uma face da ciência que ninguém falava. Eu percebi que existiam pessoas ali que sonharam a vida toda, lutaram a vida toda para poder conseguir produzir ciência. E eu era uma delas. Afinal, eu estudava de domingo a domingo, de 7 horas da manhã até 11 horas da noite, para poder ser o sonho de ser uma cientista. Eu percebi que ciência não é genética, ciência não é produção de alimento muito mais, enfim, nutritivo e geneticamente modificado. A ciência, ela é cada pessoa que está por trás. Elas são as pessoas que estão ali, às vezes, sobrevivendo com uma bolsa de R$ 400, mas totalmente empenhadas em descobrir a cura para uma doença, totalmente empenhadas em conservar uma espécie animal, assim como eu faço. São pessoas que, às vezes, abrem mão de todo o conforto da sua cama, do seu quarto, do ar-condicionado, de casa, para poder passar dias e dias em plena caatinga, dormindo no chão, no frio, cheio de espinho, com carrapato, simplesmente porque acredita que pode construir um mundo melhor. Simplesmente porque acredita que, através daquele esforço, através de toda aquela dedicação, através de todo aquele amor, através de toda aquela energia que ela está colocando, ela vai conseguir preservar a Caatinga, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Araucária, o Pantanal, enfim, vai conseguir preservar o meio ambiente, vai conseguir preservar o planeta. Hoje a gente fala sobre socio-bio-agrodiversidade. Porque hoje a gente entende que não existe só biodiversidade no ponto de vista natureza, e o ser humano não está incluído nisso. A gente fala sobre agro porque agro movimenta assim, o planeta e existem pessoas fazendo o agro. Existem cientistas, existem produtores rurais, existem camponeses, existe, enfim, uma infinidade de pessoas. Então, se ciência não é futuro, ciência são pessoas, trabalhos, sonhos e soluções, então eu posso dizer que pessoas, sim, elas dão futuro. Ciência não dá futuro. Ciência é apenas uma ferramenta a qual o ser humano tem a incrível capacidade de utilizar para construir um futuro. E que futuro é esse? Que futuro é esse que a gente está produzindo ao longo do nosso dia a dia? Que futuro é esse que a gente pensa para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Que futuro é esse que a gente pensa para a gente? Porque às vezes a gente fala de futuro e parece que esse futuro ele vai acontecer daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, mas não. Cada segundo que passa na sua vida, ele já é um futuro. Pensa bem. Há 1 hora atrás, o que é que tu estava fazendo? Será que há 1 hora atrás tu estava assistindo uma palestra aqui, falando comigo e pensando sobre a origem da ciência, do futuro, de que carros voadores ainda não existem? Na verdade, até existem, mas não é realidade de todo mundo, né? Elon Musk está aí para provar para a gente. Você pensava que ia acontecer isso? Mas você clicou no link, você se inscreveu, você tá aqui ao vivo, então você já está construindo um futuro.
O próprio fato de você estar se questionando e você estar conversando comigo e você estar respondendo, você já está ajudando, você já está contribuindo a construir um futuro. E aí, sempre que eu falo penso de futuro, penso de ciência, eu penso também que a gente sempre fala dos resultados, né? A gente fala do resultado da pesquisa tal que encontrou a vacina para o Covid. A gente fala sobre a pesquisa tal que conseguiu melhorar uma espécie de milho. A gente fala sobre uma pesquisa que trouxe tal resultado. Tal resultado. A gente fala sobre a nova espécie de perereca que foi encontrado na Amazônia e, nossa, como isso é incrível. E é muito incrível sim, mas é muito incrível porque tem pessoas por trás. A gente esquece das pessoas que estão por trás da ciência. A gente esquece que ciência não é um resultado numérico. A ciência, ela é um conjunto de fatores numéricos, ambientais, sociais, pessoais, que aí sim constroem um futuro, constroem um presente. Ciência também não é futuro, porque na verdade ela já é o presente, né? Tudo na nossa vida ela foi construída através de ciência. O ar que tu respira é ciência. O computador que tu tá assistindo essa palestra é ciência, tudo é ciência. Então, não, ciência não dá futuro. A ciência dá o presente. Futuro não existe, passado não existe. Passado é só uma lembrança que ficou para trás e acabou. Futuro também não existe. É só uma aspiração, uma imaginação do que pode ser. Mas como Pedro achava que futuro eram carros voadores, e hoje a gente já está no futuro, com base naquele dia que ele falou sobre futuro, e os carros ainda não voam, a gente pode começar a pensar, poxa, de que forma a gente consegue construir o futuro hoje, agora, o futuro daqui a alguns minutos, a gente consegue pensar nas pessoas que estão construindo esse futuro. Por isso, sempre que você vê um cientista, eu te convido a, de fato, se preocupar com a vida dele, não só com a pesquisa. Quando você vê a pesquisa de alguém, você deve pensar, por favor, pense, pare um pouquinho na sua vida e pense, caramba, quais as dificuldades que esse pesquisador teve que passar para conseguir produzir isso? Será que ele pegou carrapato? Será que ele ficou doente? Será que ele teve que gastar com Uber, com BlaBlaCar, com passagem de avião, com passagem de ônibus para poder conseguir chegar até o campo de pesquisa dele? Será que no campo de pesquisa dele tinha condições de saúde adequadas? Será que no campo de pesquisa dele ele teve direito à vacina? Porque às vezes a gente produz a vacina e a gente não tem direito nem de receber a vacina logo, né? Então, antes de pensar no resultado, pense também nas pessoas ali envolvidas, porque elas também são importantes. E se a gente pensa nas pessoas, aí sim a gente está pensando em futuro. E aí, citando eu mesma, já que eu citei Pedro, eu também posso, né, citar eu mesma. O futuro é onde as pessoas e o universo se tornam de fato um. É natureza incondicional. A gente costuma dizer que existe um mundo artificial, eu mesmo falei agora nessa palestra, que existe um mundo artificial, que é o mundo das pessoas, que é o mundo das máquinas e tudo mais, e existe um mundo natural. E a gente esquece que dentro da gente existe natureza. A gente esquece que nós somos. Pensa bem, criatura. A gente é feito de um monte de células. E essas células, elas funcionam de forma muito independente. Certo? Entra substância, sai substância, elas fazem ações, elas se movem, elas se reconstroem, papapá. A comunicação entre essas células é que vai formar um tecido. A comunicação entre esses tecidos vão formar órgãos. A comunicação entre esses órgãos é o que forma o organismo, que, ou seja, é a gente. Do mesmo jeito funciona uma barata, do mesmo jeito funciona um mosquito, do mesmo jeito funciona um leão, do mesmo jeito funciona uma árvore, do mesmo jeito funciona tudo que você vai ver no ambiente. Tudo está em constante comunicação, tudo está em constante troca, tudo está em constante coevolução.
As coisas estão acontecendo juntas, ao mesmo tempo, integradas. Por isso, quando a gente pensa em futuros, a gente tem que pensar em pessoas, o universo sendo apenas um. Quando as pessoas me perguntam, Bea, fala quem tu é, sem dizer o que tu faz. A primeira coisa que sempre vem na minha mente é: eu sou um universo e você é um universo. E a conexão entre esses dois universos é que, de fato, forma a coisa mais valiosa do planeta Terra. Conexão, comunicação. É tudo integrado. Por isso, mais uma vez, pessoas dão futuro. Eu conectada com o Rodrigo, que conectado com o Léo, que conectada com a Elisa, que conectado com o Helder, que conectado com o José, que conectado com a Monique, com o Guilherme, com a Lana, com a Marcela. A gente, nós já somos o futuro, nós já somos o presente, nós já somos a força motriz de transformação do planeta Terra. Pensem nisso. E pensem nisso de forma incondicional. Pensem em natureza de forma incondicional. Pensem em natureza como sendo 100% de tudo. Como sendo 24 horas, tudo que você vê é natureza. Tudo que você toca é natureza. Tudo que você pensa é natureza. 100% das coisas. 100% das coisas o tempo todo. Tudo é natureza. Então, respire fundo. E quando você soltar o ar, você sempre pense: eu sou natureza, eu sou o futuro, eu sou a força motriz transformadora desse ambiente. E aqui foi muito massa a palestra anterior, porque eu trouxe esse vídeo aqui. Eu sempre lembro desse vídeo quando eu penso justamente nessa pergunta: de que forma os seres humanos podem construir um futuro melhor? De que forma os seres humanos podem construir um futuro melhor? E esse vídeo ele foi gravado na Ecovila Viva, né? Hoje em dia Glocal Viva, Terra Vila. E ele é um vídeo onde eu mostro várias mudinhas de plantas que estão nascendo, que estão florescendo, que eu, meu amigo Marcelo Anunciação e diversas pessoas da Ecovila, lá em Juiz de Fora, estávamos utilizando para poder fazer uma agrofloresta, porque a gente acredita que através de uma agrofloresta a gente consegue uma melhor conexão entre o homem e a terra, seu alimento. O que está tudo a ver com a palestra anterior do pessoal do Preta Terra, né? E eu acredito que isso é a forma de construir um bom futuro. É cuidar do meio ambiente, é cuidar da preservação, da conservação, é cuidar de tudo isso. Pode ser que para você construir um futuro melhor seja diferente, mas a gente vai ter que sempre respeitar o futuro um do outro, a construção um do outro, a transformação um do outro, de forma incondicional e amorosa. E aí, para encerrar, você tá passada? Eu gosto sempre de trazer esse meme, meu Deus do céu, não aguento mais. Tudo eu falo com esse meme. Porque você tá passada que tudo envolve ciência? Tá passado que você precisa pensar no pesquisador, que você precisa pensar na pessoa que está produzindo ciência, a pessoa que está por trás de cada uma das coisas que estão ali? Você tá passado com o fato de que você é natureza, que todo mundo é natureza, que tá todo mundo conectado e que ciência não dá futuro. Mas o ser humano dá futuro. O ser humano é futuro. O ser humano constrói futuro. Beleza? E aí, se vocês quiserem conversar comigo, vou enviar perguntas aqui. Eu não sei se ainda tem tempo para enviar perguntas, mas se tiver, podem enviar perguntas. Mas o nosso Instagram é bioeducação.digital. O nosso contato de e-mail está aqui. O nosso contato do WhatsApp também está aqui, né? O contato da empresa. E o meu Instagram pessoal é Bea Moraes. Podem falar comigo, podem mandar mensagem, que eu sempre disponível para conversar com vocês. Tá bom? E quero lembrar para você que 3 coisas é muito importante, são coisas que guiam a gente, que guiam a bioeducação digital, me guiam na vida. Empatia, criatividade e democratização da ciência. Porque assim eu consigo gerar transformação para a sociedade, eu consigo entregar ciências, entregar de fato valor transformatório para o mundo, para o planeta. Com muita criatividade, porque a criatividade é uma habilidade extremamente humana, e com muita empatia. Porque o meu mundo é o meu mundo.
O seu mundo é o seu mundo. Só você enxerga o mundo que você enxerga. Só eu enxergo o mundo que eu enxergo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Desde que eu me coloque no seu lugar e eu não lhe julgue nunca. E obrigada também à equipe da Campus Party pelo convite. E obrigada a toda a minha equipe maravilhosa que me constrói, que faz eu ser quem eu sou. Obrigada ao Laboratório de Biologia de Anuros, lá da UFCG, que eu faço parte, posso estudar a Caatinga graças a essa equipe maravilhosa. Obrigada ao LEP, ao Laboratório de Estudos Herpetológicos e Paleoherpetológicos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, meu Deus, que nome gigante, que também me dá todo o suporte, toda a base humana, psicológica e científica e tecnológica para poder eu ser a pesquisadora que eu sou, para poder ser o ser humano que eu sou e a estudante que eu sou, e claro, sempre obrigado ao FRPM, a Universidade Amada, e agora ao UFCG, que está me abrigando também no laboratório de Anuros. E muito obrigada a cada um de vocês que ficou aqui, que está aqui comigo nessa noite, falando sobre ciência, falando sobre sobre o futuro, né? Eu quero saber se tem alguma se tem alguma mensagem, se tem alguma pergunta. O pessoal da produção, tô me sentindo muito chique com produção, minha gente. Tem alguma pergunta que eu não consegui ver, depois eu entrei no Flow. O IC perguntou aqui,